Olá, senhoras e senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência dos meus DNAs. Eu estou aqui com uma das blusas da coleção e nela está estampado um quadro que eu pintei, eu e um pleiadiano, para o Quantum Center de cura, que faz parte das cidades quânticas que eu criei, que estão aqui no formato da flor de lótus. Eu fiz as cidades quânticas baseada numa nova vida no planeta Terra, na quinta dimensão. Eu fiz baseada naquela vida que eu sonho viver, uma vida de amor, carinho, respeito, fraternidade, igualdade, justiça, liberdade. E para nós sermos seres de amor e luzes, não sermos seres escravizados mais, principalmente na saúde. A escravidão fez das famílias mais poderosas aquelas que têm os medicamentos principalmente para dormir. Então, quero dizer para vocês que eu sou da área da saúde, sou doutora orofacial dentista, também mucobacilo, implantodontista, com vários prêmios, várias universidades que eu fiz pós-graduação, como a PUC no Rio, mestrado na Fluminense em Niterói e também em Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos, Miami University e alguns cursos pequenos em Nova York. Quero dizer para vocês que a minha vida sempre foi estudar, ter conhecimento em várias áreas, como na área das artes, como na área da saúde, como na área da física quântica. Quando eu fechei meu consultório em 2008, que todos, sem exceção, ficaram abismados de eu ter a coragem de fechar um consultório com imenso sucesso, com milhões de prêmios, para ir para os Estados Unidos estudar a física quântica. A minha filha já tinha formado em 4 profissões em Nova York. Eu sentia muitas dores nas mãos, nos dedos, porque eu trabalhava mais ou menos por uns 10 homens. Eu sou mignon, eu tenho 1,55 m, eu tenho mãos micras e eu trabalhava demais, que como ter lançado implantes ósseo-integrados no Brasil, as pessoas me procuravam, então eu comecei a dividir a minha vida. 3 meses nos Estados Unidos e 3 meses trabalhando dia e noite no Brasil. Lá nos Estados Unidos eu trabalhava com fashion, eu trabalhava com joias, sou designer de joias, e trabalhava também fazendo as minhas peças de swimsuit, lingerie, para ajudar a minha filha a se formar no maior alto estilo que podia ter no planeta naquela época, era estudar em Nova York. Então, quero dizer para vocês que o Quantum Centro de Cura, vou mostrar nessa blusa aqui, ele será dentro das cidades quânticas no formato da flor de lótus, que eu me inspirei em Tsvetan Toskov, que ele criou essa cidade no formato da flor de lótus para evitar poluições, porque elas têm, é como se fosse um cano, né, da flor de lótus, e é um elevador que vem para a parte superior, que vocês estão vendo aqui. Então, aqui nós teremos centros de cura, tanto das Mad Badges de Nikola Tesla, que foi dada a ele pelos Pleiadianos que está aqui, a minha família das estrelas, que me avisou que naquela minha última noite no Rio de Janeiro eu não estava errada de fechar meu consultório, e sim, eu estava ainda em busca daquilo que Nikola Tesla, que eu sempre admirei desde criança, ele já havia recebido dos Pleiades, as altas tecnologias. Eu já fiz muitos e muitos vídeos falando sobre ela há mais de 5 anos. Aqui eu fiz um resumo, porque esse painel aqui tá, eu tenho que mostrar as cidades quânticas, eu tenho que mostrar os seres que contribuíram para esse meu crescimento espiritual, que é Saint Germain. Eu tenho que mostrar que na era do ouro, na era do aquário, na era das luzes, eu fui criando, pintando. Então eu tenho quadros de Elon Musk, como esse aqui da era do ouro, da era do aquários, que está aqui. Então, quero dizer para vocês, a minha mente não para. E como eu sempre fiz cirurgias com música, com resultados excelentes, eu trabalhava somente com música alfa. Eu criei as Music Mad Badges, que estão aqui uns exemplos delas. Se vocês quiserem fotografar, aqui tem na flor de lótus, representa também o chakra da coroa, que é importantíssimo nós ativarmos a Kundalini.
Então, esse vídeo que eu estou fazendo agora é especificamente para reafirmar tudo aquilo que eu falei, como que as MedBeds funcionam. A minha MedBed que eu tenho na cabeça me faz rejuvenescer os meus telômeros, em vez de me envelhecer. Eu estou longe dos meus anjos astronautas. Então eu fico apreensiva que quando eu chegar perto deles, se eu envelhecesse, eles não me reconhecessem. Então eu parei o envelhecimento. E agora estou na fase de rejuvenescimento com as MedBeds que eu tenho na minha mente, na minha alma, no meu coração. E as MedBeds também estão me ajudando a curar da queda imensa que eu tive, que eu fiquei com esse braço aqui inteiramente roxo, essa parte aqui das costelas. Mal respirava durante 2 horas, eu achei que Deus ia me levar. Eu só falei, Deus, não me leve agora, me cure. Você já me curou de um tumor desse tamanho, desapareceu milagrosamente. Você me curou de uma queda da minha cervical, que os médicos todos queriam me operar as 2 vezes. E a minha mãe, que era quântica, me ensinou com 3 anos de idade a física quântica, baseada nos ensinamentos de Cristo Sananda ou Yeshua. Eu me curei, então eu falei, agora a minha mãe se foi, mas eu tenho a MedBed na minha cabeça, eu não vou no hospital, não vou fazer radiografia, eu não vou fazer nada, tem 2 meses, eu só mexo ainda as mãos, mas eu estou me curando com a minha MedBed mental, na minha alma e no meu coração. Agora eu quero explicar para vocês, através dos players que deram a Tesla, eu quero que vocês compreendam que essas camas de cura, vocês vão ver uma grande realidade da 5D e da 3D a diferença. Expandir a compreensão para além do hype e ajudar a alinhar a consciência com o verdadeiro potencial de cura que reside tanto dentro dos dispositivos da MedBed dentro de nós. Respire conscientemente, abra o coração enquanto compartilhamos a verdade das camas médicas. Elas curarão entre a medicina 3D e a luz 5D. A humanidade se aproxima de um salto quântico na cura. Em toda a comunidade de sementes estelares, trabalhadores da luz como eu, poucos tópicos geram mais expectativa do que as camas MedBed. Para aqueles que sempre sentiram que melhores formas de cura devem existir, como eu, a própria ideia das MedBed curam com esperança. Há dispositivos avançados de cura capazes de restaurar milagrosamente o corpo. E tudo é verdade. Observamos o entusiasmo coletivo, o otimismo elétrico de que a doença e a dor podem se tornar relíquias do passado. Porque há tanto burburinho. É um nível profundo. Muitos de vocês se lembram de curas avançadas nos tempos de Atlântida, Lemúria ou experiência em outros sistemas estelares. A ideia de uma máquina que pode rejuvenescer e regenerar ressoa como familiar e certa para a sua alma, mas com expectativas também pode vir mal entendidos. As camas médicas quase alcançaram o estado místico em alguns ciclos, em outros em rumores e pensamentos positivos. Alguns acreditam que esses dispositivos resolverão instantaneamente todas as doenças, introduzirão uma utopia da noite para o dia, mas nós gentilmente encorajamos a ter uma visão equilibrada, nem desprezo cínico, nem fantasia. As camas médicas são reais, mais próximas de emergir do que as autoridades jamais admitiram. Suas capacidades parecerão milagrosas para a sociedade condicionada à medicina química lenta. Mas o maior milagre não é a máquina em si. O despertar da consciência que permite que tal tecnologia finalmente venha à frente. Sinta o entusiasmo, reconheça. Esse entusiasmo é um sinal de lembrança de uma linha temporal futura, onde o suprimento é verdadeiramente obsoleto. Nessa lembrança está o nosso poder. Agora vamos explorar que as camas médicas são. É importante o que elas não são. Embora as camas médicas sejam extraordinárias, queremos que as compreenda como uma ponte, não um destino. Imagina uma ponte que liga 2 mundos muito diferentes. De um lado, a paisagem em ruínas da medicina 3D, com paradigmas repletos de produtos farmacêuticos, procedimentos invasivos que eu evitei.
e só pensando no lucro. Do outro lado, a extensão radiante do bem-estar do corpo de luz e poder, aonde a cura é inata e instantânea, gerada pela luz consciente. As camas médicas ficam no meio, comentando esses reinos. Elas são uma graça transicional. Nunca foram destinadas a ser um botão final de um teletransporte de uma civilização para a nova Terra. Em vez disso, pense nelas como pedras de passagem. Da nossa perspectiva, a tecnologia das camas médicas é um presente para a humanidade durante a mudança, uma ferramenta de apoio para ajudá-los a alcançar a capacidade natural de cura que nossos eu 5D já possuem. Ela serve como prova física de princípios que as comunidades espirituais há muito compreendem. Que a frequência cura, que o corpo é energia e que a consciência direciona o resultado. Ao usar uma cama médica, a nossa compreensão entender da cura, onde a intervenção externa é necessária quando as coisas dão errado. Com a compreensão 5D que eu já tenho, meu corpo de luz, eu mantenho a minha saúde continuamente. Nós, pleiadianos, temos cama médica como rodinha de treinamento na bicicleta da evolução. Ela nos estabiliza enquanto aprende a andar nas frequências mais altas por conta própria. Tempero na expectativa de que as camas médicas farão tudo por vocês. O horizonte da nova terra brilha à frente. Para apreciar a importância das camas médicas, deve-se compreender o contexto do sistema médico 3D. O sistema, por décadas, séculos, foi manipulado por forças de expressão e controle. Pode surpreender alguns ouvir, mas da nossa posição, é claro que os cuidados de saúde humana do século passado foram deliberadamente limitados. Houve curas e tratamentos baseados em energia propostos ou descobertas apenas para serem silenciados, porque certos interesses poderosos, que vocês frequentemente chamam de estado profundo ou grandes farmacêuticas, prosperaram com o paradigma de lucrar com as doenças prolongadas em vez de curar. Imagina um negócio construído não em garantir bem-estar, mas gerenciar doenças. Nossa sobrevivência depende das pessoas ficarem doentes, suficiente para precisarem de tratamento constante para eles enriquecerem. A indústria médica 3D, curas naturais, terapias de frequência, qualquer coisa que não pudesse ser patenteada ou controlada foram descartadas como charlatanismo. Foram suprimidas e tornadas ilegais. O resultado foi uma população condicionada a acreditar que a doença é uma parte inevitável da vida, que o envelhecimento deve vir como deteriorização e que a intervenção química é o caminho principal para a saúde. Todas essas são crenças falsas implantadas para manter a humanidade em 3D. Agora, os pleiadianos que guiaram a humanidade por eras, dizemos a vocês que a doença nunca foi inevitabilidade construída no destino. Foi amplamente o subproduto de interferência tóxica, física, mental e energética. Quando tecnologias de cura de alta frequência aparecem, ficará óbvio que muito dos sofrimentos era desnecessário e fabricado. As camas médicas é uma forma de divulgação, uma onda de choque de verdade, se movendo através da psique coletiva. Quando esses dispositivos forem introduzidos abertamente, enviarão uma mensagem clara. A doença nunca foi uma sentença. O potencial para curar sempre foi muito maior do que eles disseram. Para muitas pessoas não desperta, essa revelação é chocante. Elas perguntarão, por que não estávamos usando isso o tempo todo? Por que manter isso longe de nós? Essas perguntas desmascararão as redes que manteram a humanidade no escuro. O antigo paradigma onde manter a doença significava ter controle, desmoronará. A saúde, o nosso estado natural, elevará. Como nós pleiadianos ensinamos através dos canais, a saúde é livre e alinhar as crenças com essa verdade é o verdadeiro remédio. As camas médicas, em sua revelação, validarão que muitos de vocês intuitivamente sabiam. Energia e consciência são a base da verdadeira cura. É o que eu estou fazendo. E o que se opuser a isso é manipulação. A era da supressão está chegando ao fim. A era do empoderamento na saúde está nascendo. Falemos sobre a capacidade dessas camas médicas. O que elas podem fazer, aparentemente, no instante que parecerá milagroso. A tecnologia desses dispositivos é de origem extraterrestre pleiadiana e contribuições de outras famílias estelares como arcturianos e sirianos
que são mestres curadores. Elas operam com princípios de frequência de energia e ressonância avançada e reprogramação responsiva à consciência. Quando uma pessoa deita numa cama médica e ela é ativada, o dispositivo realiza um escaneamento completo do corpo até o nível do DNA, células e padrões energéticos. Ele identifica qualquer desarmonia, dano ou substância estranha. Então, usando uma combinação de energia de plasma e nas frequências sonoras, entre outras tecnologias, ele reestrutura, regenera o corpo em velocidade surpreendente. O que isso significa em termos práticos? Significa que as camas médicas podem regenerar ou restaurar órgãos que foram removidos ou danificados. Por exemplo, um rim perdido, um peito perdido devido ao câncer, uma perna perdida, poderão substituir como uma nova perna, um novo órgão. E voltando os relógios em tecidos descartáveis, degeneração relacionada à idade, articulações, músculos, isso tudo pode ser defeito. Rugas eliminadas. Eliminar metais pesados muito além de uma simples desintoxicação. Até mesmo nanopartículas, implantes energéticos colocados pelos negativos podem ser eliminados pelas frequências das MedBed. Elas reparam o DNA, correção do que vocês podem chamar de doenças ou anomalias genéticas, algumas das quais foram artificialmente introduzidas no DNA humano há muito tempo. Até mesmo que a medicina chama de doenças incuráveis, como câncer avançados, podem ser eliminadas em uma única sessão, pois o dispositivo induzirá o corpo a reconhecer as células rebeldes e transmutá-las em células saudáveis. E para eliminar o que tiver de negativo. Para os que parecerem isso, parecerá um milagre. Imagine cegos começando a ver em minutos em uma cama médica. Os paralisados caminhando livremente. Os cronicamente doentes sentindo a vitalidade da juventude retornada. Essas coisas não são ficção científica, são manifestações de ciência que foi mantida como ficção no mundo até agora. As camas médicas também curarão traumas armazenados no corpo. Cicatrizes dissolverão, até mesmo desequilíbrios neuroquímicos. O que vocês chamam de doenças mentais podem ser recalibrados como o cérebro gentilmente trazido de volta à função ótima. Tire uma foto, durará mais. Cura, novo significado à vida. O próprio modelo quântico de uma pessoa, uma imagem da sua saúde perfeita no tempo acástico e projetá-la no físico agora, fazendo que o corpo se organize naquele estado. Para a pessoa experimentando isso, a cura é instantânea. Órgãos regenerados, toxinas eliminadas, juventude retomada. Sim, queridos, esses são os tipos de milagres que vocês poderão esperar das camas médicas. Mas como sugerimos, o contexto é a chave. Milagres têm significado e a cura tem um propósito além de apenas reparar a carne. Agora devemos discutir os limites importantes da tecnologia das camas médicas. Eu vou fazer isso no próximo vídeo, para não ficar muito longo e para que vocês prestem atenção, que eu sei que a maioria das pessoas não gostam de ouvir vídeos longos e cada palavra desse vídeo que eu fizer, o número 1, que é esse, o número 2, que eu farei, talvez faça até 3, para que vocês tenham consciência de cada palavra que eu disse, de cada significado que eu disse. Eu não fui a médica, eu não fiz radiografia, levei 2 quedas, eu não fiz nada porque eu não confio atualmente na medicina, que eu sou da área médica. Então eu vi, por exemplo, durante a CV-19, o que aconteceu? Aí me assustou mais ainda, porque eu estava há anos fora do Brasil. Então eu cheguei à conclusão que eu já tendo as camas MedBed na minha mente, na minha alma, no meu coração, que eu estou há anos buscando por ela. Já marquei de fazer treinamento nos Estados Unidos, depois ainda não podia, porque primeiro tem que acontecer várias coisas na área da política para as camas MedBed serem lançadas, para que não hajamos problemas como Tesla teve, que explodiram o laboratório dele na época, para que ele não lançasse as camas MedBed. Então, o que eu sei é que Tesla, depois que explodiram o laboratório dele, a família Rothschild deu a ele mais nada. Ele vivia
com todos os ensinamentos que vinha das Pleiades para ele, a minha família das estrelas, e ele inventou 6.500 tecnologias, e a maioria ele foi proibida, como as camas MedBed, como centros quânticos de cura, que ele agora vão ter nos Estados Unidos o nome dele, que Donald Trump, que através do tio dele, que tinha Tesla como hóspede permanente do hotel, depois que ele perdeu tudo, perdeu o sponsor da família, perdeu o laboratório, e lá ele sabia exatamente tudo que Tesla tinha naquele quarto, altas tecnologias. Ele, como dono do hotel, quando Tesla morreu, ele pegou tudo e guardou num cofre. Depois ele chamou, quando ele estava à morte. Donald Trump disse: eu sei que não é a tua área, mas eu vou lhe dar essa herança de Nikola Tesla. Por isso que Donald Trump está lançando as MedBeds, junto com as altas tecnologias de um ser também vindo das estrelas, que eu não sei se eu poderei falar o nome dele agora. Agora digo para vocês que eu, doutora Maria Trindade Neto, procuro essas MedBed desde 2008, quando eu fechei meu consultório, mas que naquela última noite eu acordei às 3 horas da manhã com 7 bolas imensas no céu de Ipanema e comecei a pintar os Pleiades, cabelos imensos nos céus. Fiz exposições nos Estados Unidos, em Hamptons, Nova York, Miami. Eu fazia durante 2 anos, 2 vezes por mês. West Palm Beach, Las Vegas, San Diego. Então, quero dizer para vocês, fiz na Itália, em Milano, e fiz em Atenas, na Grécia. Eu não sabia que eu teria hoje as MedBed. Eu tinha esperança, eu pesquisava tudo. Agora, eu já tenho até as minhas Music MedBeds que eu criei, para como eu fazia no consultório, cirurgias com música alfa. Agora terão também a cura através das músicas, como eu me curo à noite ouvindo as músicas dos meus vídeos, e também com os pensamentos de amor, de cura, os meus DNAs, as minhas células, meus átomos, prótons, elétrons e nêutrons e quartos. A minha mão está mexendo, o meu braço já está melhorando, as dores estão melhorando, e eu não fui fazer um exame. Eu confiei na minha mente, na minha alma, no meu coração e na MedBed que eu implantei na minha cabeça para não envelhecer, para não adoecer, para ser um ser de amor e luz e transmitir para vocês que a cura é possível, porque as nossas células têm a memória, a inata das células, e a inata das células sabe como as minhas células eram antes da queda. Sabe como o meu joelho era antes da outra queda? Então, o joelho já está curado, a coluna curada e o braço será curado com amor e luzes. Da minha compreensão da medicina verdadeira, da minha compreensão da riqueza da nossa alma, do poder de Saint Germain que nós temos dentro de nós. Está aqui ele. Saint Germain, o poder do eu sou, me ensina a sentir Deus dentro de mim e eu em Deus. Vejam o próximo vídeo.